Souza, que é o pessoal do Celeiro Literário. Então, assim que o Renan entrar, a gente conversa com o Renan. Caso ele não consiga, a gente marca uma outra entrevista com ele, porque hoje o bate-papo vai ser maravilhoso e muito legal, e esse aí realmente eu faço questão de convidá-los, caso a gente não consiga, porque é um assunto muito legal, muito bacana. Opa, ele voltou aqui, vamos ver se a gente consegue falar um pouco com ele. E é isso. Ismar, meu querido, o nosso Renan acho que conseguiu aí falar. Eu quero te agradecer aí pela participação aí, você sabe que a gente está junto aí, a gente, né, faz esse tipo de intercâmbio assim, sem problema nenhum, e te agradeço muito e vou chamar aqui o meu convidado, beleza, meu querido? Deixa eu... Ismar saiu, acho que ele deu uma... Opa! Convidei, ó, agora sim! Salve, salve! Bom dia, meu querido mestre! Como é que você está? Tivemos um pequeno problema, mas isso acontece nas melhores lives do mundo. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão aí. Por favor, suas palavras iniciais. Dê um bom dia para a galera. Bom dia, pessoal que está assistindo. Primeiramente, agradecer de novo, né, a oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo o conhecimento de todos nós através da literatura, né, que é tão importante nos dias de hoje. Temos aí a internet, acho que foi citado pelo senhor que estava fazendo a entrevista aí, não foi? Temos aí a internet e tudo, mas o livro, ele é essencial, né? Ele não vai morrer nunca. Não é nada melhor do que pegar um livrinho e ler, né? Com certeza, com certeza. Quero agradecer o Ismar Lemos, ele disse que caiu também a conexão dele, mas ele conversou aqui com a gente um pouco, enquanto a gente esperava você. Bom, Renan, galera, é o seguinte, o Renan, ele já participou de Nos Bastidores, tá? A gente fez uma live muito legal, muito bacana com ele, e ali a gente falou sobre samba, sobre Haruki, várias outras no sentido de música e arte. Hoje, eu estou convidando, que eu tinha feito o convite para ele nos bastidores, para ele participar do programa Cruzeiro e Letras, que a gente vai falar sobre literatura e religião, né? E ele deu a ideia, que eu achei bacana pra caramba, de trazer alguns livros, inclusive livros de escritores que vocês conhecem, Câmara Cascudo, entre outros, que é muito legal, muito bacana, sobre pesquisas, né? Sobre estudos e tudo mais, da literatura e da religião. E é muito bacana, muito legal. E eu quero, primeiro, fazer a nossa pergunta aqui para ele, para a gente começar aqui essa live show de bola. Mas antes, agradecer por você ter aceito o convite. Mais uma vez, ficamos muito honrados, Academia Cruzeirense de Letras, de estar com você aí, fazendo um trabalho bacana com a gente. Muito obrigado mesmo. E minha pergunta é, quando você começa os estudos e pesquisas no campo da religião? Bom dia a todos e vamos lá. Bom dia, agradecer também, né, Mauro, a oportunidade. Então, desde pequeno eu sempre tive essa curiosidade com o mundo espiritual, né? Porém, naquela época era mais difícil de eu ter acesso, com a criança ter acesso a livros e tudo, né? Ali logo começando a ler, eu já tinha esse interesse, porque isso vem desde criança mesmo, do berço mesmo. Então era difícil de encontrar um livro ou outro. Já na adolescência a coisa fica mais fácil, né? Nós temos mais liberdade e mais inteligência para poder percorrer esse caminho. Então, mas a curiosidade mesmo, ela inicia quando criança, porque meus tios também eram da Umbanda, né? Então sempre tinha um livrinho ali, de um lado, nem que você fosse de oração, ou de alguma outra coisa relacionada indiretamente ou diretamente, já sentia aquela curiosidade de estar pegando, folheando para dar uma olhada, né? E isso desperta mais adolescente. Hoje, com 36, né? Então lá para os 14, eu já lia bastante livro nessa área religiosa, esotérica, mística, espiritual. Que legal, show de bola. Bom, como eu falei para vocês agora, eu acabei de falar, nós trouxemos ele trouxe alguns livros que eu sei, para a gente comentar e tudo mais. E eu queria começar com um livro chamado Meleagro, do
Luiz de Câmara Cascudo, que foi um historiador, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro. Tá? O Câmara Cascudo passou toda a sua vida em Natal e dedicou-se aos estudos da cultura brasileira. Aí eu pergunto a você, meu querido mestre, como é esse livro? Como é que apareceu esse livro para você? Como é que foi essa aí? Como é que é esse livro? Porque o Câmara Cascudo realmente é uma pessoa, né, conhecida aqui no Brasil e também fora do Brasil, e é interessante, né, saber que ele traz esse estudo dentro dessa cultura tão rica e dentro da religião. Como é que é esse livro para você? Como é que foi? Dentre outras coisas que você já citou, ele foi um grande folclorista, né? Então também nós temos essa ligação do folclore brasileiro com as religiões, né? Então, assim, vou mostrar a capa dele aqui. Olha. Ele é um bonita livro capa. Hoje difícil de se conseguir. Não é tão difícil, porque dá para comprar pela internet. E lá no Rio Grande do Norte tem a casa do Câmara Cascudo, que foi transformada num instituto. Então, pode ir lá pessoalmente, ou encontrar em sebo, ou encontrar pela internet. Esse livro, ele fala sobre o catimbó, Jurema, né, no Rio Grande do Norte. Ele deu início à pesquisa em 1928. E até hoje é um livro bastante apreciado por catimbozeiros antigos. Porque o que ele relata aqui é um pouco diferente do que acontece hoje nos terreiros. Então você pode ter uma base teórica, né? E depois no terreiro a prática, porque o maior livro para quem é da religião, da nossa religião, matriz indígena, africana, da macumba, no bem dizer, é o próprio terreiro. Mas aqui tem a parte teórica que vai lhe guiar para você encontrar, são forças para que a gente possa encontrar a religiosidade. Então, por exemplo, se aqui ele fala em tal lugar que tem catimbó, vamos supor que eu estou lendo esse livro aqui na época que ele escreveu, né? Então, em tal lugar tinha catimbó, então já é uma porta para que eu vá procurar aquele lugar para conhecer melhor a fundo aquele culto, né? Que legal, interessante, bastante interessante. E esse livro ele é de 1951, né? A primeira edição dele, salvo engano, e depois teve um em 78. Você vê a importância, né, desse trabalho do Câmara Cascudo, que é o que eu vou falar uma coisa aqui agora, que é o seguinte, que eu acho que, né, as escolas, isso é opinião minha, né, mas as escolas deveriam também trabalhar nesse sentido, até com o livro dele, porque é um livro de pesquisa, não é um livro falando, religião A e B, não, é uma pesquisa sobre a cultura brasileira, que é importantíssimo para que todos, né, possamos conhecer. Muita gente não conhece, e é importante esse tipo de divulgação, não só desse livro, de outros livros também. Bom, voltando aqui, vamos lá para o outro livro, né, que agora é o Reino dos Mestres, a tradição da Jurema na Umbanda, do escritor antropólogo Luiz Assunção, conhecido pela pesquisa e dedicação à antropologia das populações afro-brasileiras, religiões e comunidades quilombolas. E aí, o que a gente pode falar, quer dizer, o que você, né, mestre, pode falar sobre esse livro pra gente aí? Então, sabe a sacada que eu tive agora aqui? Deu uma cortada, mas eu entendi. Uma sacada que eu tive agora aqui, o interessante é que é o seguinte, o Luiz Assunção, ele também é do Rio Grande do Norte. Então, quando o Cascudo faz isso, não é coincidência, eu nunca tinha parado para pensar. Quando o Cascudo faz esse relato sobre o catimbó antigo, vem o Luiz Assunção também baseado em pesquisas antigas, mas ele atinge a atualidade, mais recente. O Reino dos Mestres, né? Então, ou seja, seria, né, começar pelo Meleagro e até chegar no Luiz Assunção, né, o Reino dos Mestres. E aqui ele fala, né, sobre, tem um mapeamento também dentro desse livro aqui,
Ele cita bastante locais também, onde tem o Catimbó Jurema. Já dentro da Umbanda, é mais aí um exemplo de atualidade. Por quê? Porque o Catimbó, ele é mais antigo do que a Umbanda, né? Então, quando fala Catimbó Meleagro sobre o Catimbó antigo, aqui ele já fala do Catimbó dentro da Umbanda nordestina, né? Ou seja, a Umbanda surge depois e abraça o Catimbó Jurema, né? Então, é importantíssimo, são importantes os dois livros, né? Aqui no reino dos Mestres, ele começa, né, falando dos índios, né, até chegar no Catimbó nordestino e depois a Jurema no imaginário umbandista. Então é um resumo de tudo isso que eu falei, né, o que está aqui no índice, né, que estou lendo agora. Que interessante. Quero avisar aí que a sua mãe está dizendo que está aqui na live, tá? Um abraço, Jurema. Um abraço a todos aí também. Galera, é o seguinte, nós estamos no programa Cruzeiro em Letras, nós estamos entrevistando o mestre Renan Catimbó, falando de livros e pesquisadores e tudo mais. Nós já falamos do Câmara Cascudo, agora do Luiz Assunção, que coincidentemente são do Rio Grande do Norte, entendeu? E é um trabalho bacana, interessante de pesquisa. O que eu acho legal, bacana é isso, que são dois pesquisadores, né? Um antropólogo, outro jornalista. Então, assim, né, pessoas interessadas na cultura brasileira, independente de suas religiões, independente de suas crenças, mas para ter um relato da nossa riquíssima cultura e que tem que ser divulgado, e foi um dos motivos que eu trouxe o Renan aqui para o programa Cruzeiro em Letras, para a gente falar de literatura e religião e pesquisa dentro dessa área, e é isso aí. Bom dia a todos que estão entrando agora. Nós começamos aqui com esse grande mestre e vamos aqui falar um pouquinho sobre algo que eu olhei, eu fiquei assim, caramba, esse aqui realmente eu quero conhecer direito porque eu achei interessante. Apometria para iniciantes. Primeiro, antes de você responder, né, a pergunta é: o que é apometria? E Apometria para Iniciantes é um livro do escritor Geraldo Magela Borgato, um artista plástico autodidata, nascido em São Paulo, Jacareí, em que há mais de 25 anos desenvolve seu trabalho voltado para as figuras populares de barro e para pinturas primitivas. E também da escritora Patrícia Barros. A Patrícia Barros, eu não vou ter aqui nada falando dela, além, né, de que ela tem escrito, porque eu realmente não achei, tá? Na minha pesquisa, eu só achei do Geraldo, mas fica aí. Mestre, por favor, com a sua palavra. Mauro, antes de falar um pouquinho desse livro da apometria, eu quero só dar uma voltada, se eu falei da dona Jurema, que é minha mãe, né? Ela tá com um livro lá meu, aí no Cruzeiro, que eu tô no Ingá agora, né? Mas ela tá com um livro meu no Cruzeiro, a Encantaria Brasileira, que é de Reginaldo Prandi, mas juntamente com outros escritores. Eu acho que a discussão também está nesse livro. É um livro muito bom, porque eu acho que tem alguém que tiver interesse vai estar anotando as dicas e tal. Então, o livro Encantaria Brasileira é muito bom, porque ele percorre não só o catimbó, ele percorre também um pouco da Umbanda, um pouco da Quimbanda, um pouco da Encantaria do Maranhão, do Pará, e da pagelança que tem por lá, além de alguns outros tipos, né? Voltando aqui à apometria para iniciantes. A apometria, ela é uma técnica hoje, né? É um estudo que se faz para desenvolver técnicas de experiência fora do corpo. Aquela pessoa que, quando dorme, ela se desliga, o perispírito dela se desliga do corpo e vai fazer uma viagem. Então, através dessa viagem, ela pode ajudar em uma cura espiritual e N coisas mais. Existe hoje pessoas que conseguem fazer isso até mesmo acordar. Então, para os iniciantes, esse livro aqui é muito bom, tá? Eu já estudei ele no passado e consegui atingir, assim, graus, né, de espiritualidade bastante interessantes, experiências bastante interessantes.
A sua mãe falou que o livro que você disse que está aqui no Cruzeiro, você pode esquecer dele, que você não vai ver ele mais. Ela adora o livro, então dificilmente você vai estar com ele nas mãos. Aí é com vocês, aí é com vocês. Bom, eu quero fazer até um pedido para você, Renan. É o seguinte, às vezes, algumas pessoas com problemas, né, de visão, deficientes visuais, escutam a gente, né? Estão ali ligados e tal nas lives. E é interessante, e eu aprendi isso numa live que eu fiz nos bastidores com a Sandra do Alibi, que o primo dela, acho que era um primo dela que tem, né, problema, e estava na live. E ela pediu para que a gente se falasse mais ou menos como é que a gente está, até para nos descrever, até para essa pessoa ter mais ou menos uma noção do que ela está, né, ouvindo, e de repente vai ter uma noção do que pode estar vendo através dela, né, disso tudo. Então, assim, eu queria primeiro falar o seguinte: eu estou com uma camiseta vermelha com listas, quer dizer, vermelha com listas brancas, um microfone do lado, fone de ouvido, atrás de mim tem uma prateleira de vários CDs, né, que aqui em casa eu tenho algumas coleções, e nessa eu estou nesse cenário com vários CDs. Então, para quem aí estiver, né, nos escutando e não pode, de repente, nos ver, essa é a minha descrição. Além dessa voz de tacara rachada que eu tenho, mas tudo bem, isso aí é o de menos. E você, Renan, por favor, fale aí como é que você está para a gente, para as pessoas aí. Achei bem interessante falar sobre isso. Eu estou no terreiro, né? Em frente a uma parede, inclusive de adobe, uma construção tradicional, né? Nordestina, tem a ver com o catimbó também. O chapéu, que é de couro, também tem a ver com o catimbó, faz parte da vestimenta de um juremento tradicional. Estou com um colar no pescoço, simbolizando Exu, um colar dado por Raul de Congô, nós vamos falar dele também hoje. Uhum. Uma medalha com um índio, um colar, né, de prata com a medalha bonita. Com um índio. E uma bata, que é uma blusa também, que faz parte do vestuário do macumbeiro. Quando eu falo macumbeiro, ô Mauro, entra a literatura também, porque nós, estudando, a gente acaba descobrindo que a macumba, além de ser um instrumento musical, ela era uma árvore, né? Ainda é, onde ali embaixo dessa árvore fazia-se o jongo, fazia-se alguns rituais. Então, vai ter uma macumba, era uma reunião de batuqueiros embaixo de uma árvore, seja cultuando ou seja se divertindo. Olha, que legal, que bacana. Bom, e voltando então, você estava falando sobre a apometria para iniciantes, sobre esse livro, né? Então a gente volta, e obrigado aí pela descrição, que é importantíssimo isso, né? A gente às vezes, né, não lembra mesmo e acha que, né, tem muita gente aí que nos assiste e que merece também saber como a gente é e como a gente está. Obrigado mesmo, querido. Voltando lá, apometria para iniciantes. Então basicamente é isso, Mauro. Tem que ler para poder entender o que é apometria, né? Além do que eu já falei, e aprender né? Porque, como eu falei, aqui não deixa de ser uma porta novamente. Daqui a pessoa vai procurar um tipo de apometria que existe hoje, né? E aí vai. Por isso é importante, né, começar pelo livro e depois ir para a prática, né? Certo. Bom, vamos lá agora para o Genuíno Livro da Cruz de Caravaca. Isso, não sei se escrevi, não sei se li certo, porém, do escritor Pércio Acana, que também eu não peguei muita coisa sobre ele, então a gente vai falar do livro. Legal então, esse livro aí. As orações da Cruz de Caravaca, os antigos catimbozeiros também usavam muito, né? E umbandistas também. Então, tem várias orações mais para o lado do catolicismo, né? Então, aqui tem oração contra o mal olhado,
oração para o desencarnado se desligar da terra, oração a São Cristóvão, oração a São Sebastião e assim por diante. Então, assim, quando se fala em cruz de Caravaca, né, pode-se dizer que é tradicional dentro dos terreiros antigos também, essa prática. E o simbolismo vem de uma história onde um padre em Caravaca, na cidade de Caravaca, foi rezar uma missa e não tinha uma cruz nesse momento. E aí conta-se que nesse momento entraram 2 anjos carregando a cruz de Caravaca. Né? Então o simbolismo, que é o que está aqui, essa cruz que está aqui, uma das histórias é essa. Então, resumidamente, é um livro de orações muito bom. Legal, interessante, interessante. E, Renan, assim, a gente consegue esses livros com uma certa facilidade, é difícil? De repente tem na internet, em PDF, alguma coisa assim, não? Então, o Meleagro eu considero um dos mais difíceis por causa da questão da antiguidade. Mas aqui, ó, é a editora Palas. Então a Palas tem um sitezinho dela e é fácil de encontrar nas livrarias, né, os livros da editora Palas. Inclusive o Reino dos Mestres também é da Palas. Olha. Né? E tem, eu não sei se está aí no roteiro, tem um livrinho aqui que eu gosto muito, que minha mãe comprou para mim, que é Reza que o Povo Reza, do nível Ramos Salles. Nossa, não está no roteiro, mas vamos falar dele. Então, esse escritor, ele também é bem antigo, é um sacerdote de religião matriz africana, mas também é um pesquisador. E eu acabei fazendo amizade com ele através da internet. Hoje nós somos amigos virtuais. Então, além desse aqui, ele tem vários outros livros sobre jogo de búzio, sobre oferendas. E eu escolhi esse porque relata orações antigas, das que eu gosto, porque são orações que rimam, aquela coisa da benzedura rimada, aquela coisa do nordestino, do repentista, né, da questão toda da rima. Né? Então, aqui tem oração para afastar maus espíritos, oração para entrar no mato, uma coisa bem real, bem antiga, né? Para afastar o mal, para fechar o corpo e assim por diante. Então, para quem tem interesse em rezas que o povo reza, de nível Ramos Salles. Muito bom. Renan, tem uma pergunta aqui do Ismar Lemes, né, que eu estava conversando com ele anteriormente, antes de você chegar, e ele faz o seguinte, a pergunta é, catimbozeiro e macumbeiro são palavras sinônimas? Não são sinônimas, porque quando a gente fala o macumbeiro, a gente está englobando no geral. Então tem um bandista, tem um quimbandeiro, tem um candomblessista, tem o tambor de mina, praticante do tambor de mina, e assim por diante. Então, o catimbozeiro é exatamente aquele que pratica a vertente do catimbó. Mas são palavras parecidas, né? Muito interessante a pergunta, eu agradeço aí, viu, amigo? Obrigado. Ismar Lemes, é escritor aqui de Brasília também, né, que participa aí com a gente com vários projetos. Bom, interessante também, gostei da pergunta e também da explicação. E vamos para a cartografia social dos afro-religiosos em Belém do Pará, da professora, escritora e pesquisadora Camila do Vale. Olha que legal. Que Belém do Pará, né, o pessoal lá também é bem envolvido, né, com as religiões e tradições brasileiras, né, da cultura brasileira, folclore e tudo mais. O que a gente pode falar desse livro? Esse livro, Mauro, emociona um pouco, porque eu ganhei de uma pessoa muito importante para mim, que foi o Luiz Tayandô, Babá Tayandô, né, que já partiu para outro, Deus o tenha no bom lugar. Ele me presenteou no encontro que eu fiz aqui no terreiro, Encontro de Saberes, que também era essa questão da literatura e tudo mais. E ele não está aqui assinando o livro, mas ele foi uma das pessoas que ajudaram nas pesquisas. Né? Então, esse livro aqui, ele trata da religiosidade afro-indígena no Pará. Né? Então, aqui é a parte da encantaria
e a parte da pagelante cabocla. Então aqui tem falando sobre alguns, não todos, né? Mas alguns terreiros tradicionais que praticam essas vertentes lá no Pará, né? Um estado rico na questão das folhas também, né? Podemos observar o mercado ver-o-peso, aquela questão daqueles perfumes tão famosos e tudo mais. Então aqui são portas para quem for aí para o Pará, ou quem tiver vontade de conhecer o Pará, né? Pode estar me procurando também, que eu dou indicação, inclusive indicação que eu aprendi no próprio livro, né? Legal, que bacana. Você já chegou aí, você já foi no Pará, não? Você conhece o estado, conhece o Belém? Eu fui no Pará e sempre tive o sonho de conhecer esse mercado, que é o ver-o-peso, né? Ali Uhum. é fantástico na questão que envolve, como eu disse, as plantas medicinais, as plantas ritualísticas. O Pará é muito rico nessa parte. Então vale a pena aí, quem quiser conhecer o Pará. Se for o Pará, tem que ir ao ver-o-peso, senão não foi ao Pará. Não, não foi. Tá certo, tá certíssimo. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui no programa Cruzeiro em Letras, né, com a participação especial aqui do mestre Renan Catimbó. E a gente está falando sobre literatura, pesquisas sobre religiões e tudo mais, falando de vários livros, né? Porque o programa Cruzeiro em Letras tem tudo a ver com livros, tem tudo a ver com o assunto. E tá muito legal, muito bacana. Agradeço a todos que estão aí presentes, agradeço aí a participação também de Ismar Lemes, porque nós no início tivemos um problema técnico com relação à internet do Renan e estávamos aguardando e tivemos a presença ilustre também de Ismar Lemes. Meu querido, voltando aqui, Mistérios do Povo Cigano, das escritoras Ana da Cigana Natasha e Edileuza da Cigana Nazira. O que a gente pode falar? Um pouco sobre o povo cigano e um pouco sobre esse livro Mistérios do Povo Cigano. Olha só que livro, bonita capa, interessante. O que a gente pode falar sobre isso? Esse então vai ser em homenagem à mãe Luzia, minha irmã que está assistindo, porque ela é ligada ao culto Opa! cigano também. Então, esse livro aqui eu considero ele muito bom, porque ele inicia falando sobre o culto cigano, as práticas ciganas, explicando, e depois tem até algumas práticas, né? Eu aconselho que as pessoas, sempre que tratam de um livro que tenha receitas e tudo mais, que as pessoas procurem pesquisar mais antes de ler, né? Isso é interessante. Como eu disse, são portas. Então, esse livro aqui, por exemplo, que tem prática, na mão de um sacerdote que vai saber filtrar aquilo para poder praticar, é uma coisa. Na mão do leigo, é outra. Mas, por curiosidade, para a pessoa ler aqui, existe um trabalho, estou dando um exemplo, né? Existe aqui um banho para atrair dinheiro. Eu dou um exemplo assim, bem popular. Então a pessoa já vai para daí saber, olha, no culto cigano existe banho para atrair dinheiro. Então eu vou procurar saber melhor, para poder ir numa pessoa que pratica essa vertente, para poder realizar essa prática e assim por diante, entendeu? Renan, voltando um pouquinho, antes de você terminar também, né, a questão do livro dos ciganos e tal, e sua irmã também está aí parabenizando você. Outra pergunta do Ismar Lemes sobre o livro Cruz de Caravaca. Podemos dizer que é um livro alusivo à magia negra? Essa é a pergunta dele. Não, o livro da Cruz de Caravaca, ele contém mais, são orações católicas antigas, né, envolvendo santos, da igreja mesmo, católica, né? Então, o catimbozeiro tem isso como uma ferramenta do catolicismo popular, que nós, do catimbó, nós absorvemos essa catolicismo popular. Então, isso aqui é uma ferramenta também para isso. Então, as orações são mais católicas mesmo. Legal, bacana, interessante, eu não sabia. Interessante mesmo.
A Luzia está falando o seguinte, né? Amo meu mestre Renan, salve a força do povo cigano e da cigana da estrada. Salve, salve, minha querida, salve a todos nós. Beleza, bacana. E agora nós vamos entrar no tarô. Cara, eu particularmente, Mauro Rocha, gosto muito, acho interessante pra caramba, não sei jogar, mas eu acho interessante, já dei uma lida, já li alguma coisa sobre tarô, mas claro que aqui eu vou falar com o mestre, vou falar com quem entende, entendeu? Porque eu sou muito leigo nessa situação aí e não vou aqui me atrever a dizer besteiras. Bom, querido, é o seguinte, tarô, o baralho dos deuses do Raul de Xangô, líder religioso, poeta, escritor, músico e compositor. O que podemos falar sobre esse livro? E o Ismar está agradecendo pela sua resposta em relação à pergunta dele. Então, primeiro eu vou falar sobre como eu conheci o tarô. Foi através de uma revista na banca, né? A revista vinha acompanhado de algumas partes ali, comprei aquela revista e comecei a dar meus primeiros passos, que esses passos não terminam nunca. O estudo é infinito. O estudo, tanto do tarô quanto da religiosidade em si, não termina, não adianta. Quanto mais você sabe, mais você descobre que nada sabe e tem muito a aprender, né? E posteriormente, né, através do Moa Haruki, que também é um grande escritor, jornalista, tive o prazer de conhecer o Raul de Xangô, me despertou mais o interesse pelo tarô. E o Moa me presenteou com esse livro que também não está aqui, saiu no presente, né? Que é o Tarô Baralho dos Deuses, de Raul de Xangô. Então é um livro muito bom. O Raul era um mago, era um bruxo, era um sacerdote de matriz africana, era 1001 utilidades. Então esse livro é muito bom para quem tem interesse no tarô. Certo? Tem alguma pergunta, Mário? Tem uma pergunta aqui do Ismar. O Ismar aqui está nos ajudando também com perguntas. Obrigado, Ismar. Ele está perguntando o seguinte: se você pode falar sobre o sincretismo religioso. O sincretismo, ele se dá mais na questão do candomblé e da Umbanda. O que acontece? Todo mundo sabe que até hoje os cultos tradicionais de orixá são vítimas de preconceito no Brasil, né? E imagine isso no tempo da escravidão, né? Então, o que os negros faziam? Eles cultuavam o orixá através de uma imagem católica. Mas, na verdade, aquela imagem católica era somente um simbolismo para ocultar aquele orixá ou aquele Cristo, aquele Vodum, aquela divindade africana que ele estaria cultuando. Então tem várias explicações sobre isso. Alguns dizem que o orixá era enterrado no chão e colocado o santo em cima, né? Ou ocupado de uma outra forma, com folhas, com panos da época e o santo católico em cima. Então dizia que estava cultuando o santo católico, mas na verdade era o orixá. E isso, querendo ou não, fez uma ligação entre o santo católico e o orixá africano, né? E aí, mais tarde, a Umbanda, até hoje, muitas das Umbandas ainda praticam esse sincretismo. O candomblé já procura separar. Fala, não precisamos mais desse sincretismo, né? Então, no candomblé tem duas vertentes. Há quem ainda é adepto do santo católico, mas de uma forma separada. Por exemplo, é sincretizado com São Jorge, no Rio de Janeiro. Na Bahia, o São Jorge já é sincretizado com o Oxóssi, orixá Oxóssi. Então, tem gente hoje em dia do candomblé, a maioria, cultua o orixá de forma separada do santo. Alguns ainda continuam sendo devotos do católico também. Outros preferem cultuar somente o orixá, né? Eu sou daquele que não misturo. Para mim, São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum. Porém, sou devoto de Ogum e sou devoto de São Jorge de forma separada. Legal.
E Que viva maravilha. Com certeza, e viva mesmo, entendeu? E viva as diferenças, e viva, né? Acho que assim, com certeza precisamos e temos que ter tolerância e temos que ter respeito, né? A todas as religiões e crenças e tudo mais. Acho que a pessoa escolhe e ela não tem que ficar dizendo que é A e B e C, é isso e aquilo. Acho que é por aí que a gente vai conviver muito bem e respeitando principalmente, né, todos os segmentos, né, nesse sentido. Galera, estamos aqui no programa Cruzeiro em Letras, né? Daqui a pouco a gente termina, mas a gente ainda tem perguntas e vamos falar também sobre outro livro aqui e algumas experiências que o nosso mestre teve aí, se ele quiser e puder falar para a gente algumas coisas que eu vou perguntar daqui a pouco. Porém, programa Cruzeiro em Letras, todo sábado às 11 horas da manhã, com uma entrevista, né, de vários artistas da cidade e também do Brasil e do mundo, por que não? Qualquer hora dessa aí, quem sabe a gente acha alguém no mundo aí para fazer uma entrevista. É isso aí, galera. Bom, falando de tarô, voltando para o tarô, né? Você estava falando do... Eu quero saber do tarô O Templo Vivente, do escritor Anderson Rosa, ou Frater Goya. Goya, para quem não sabe, e me corrija se eu estiver errado, Goiás, para quem não sabe, é a nossa terra também, não é isso? Isso. Ô Mauro, eu posso, antes de falar do Templo Vivente, falar de um outro? Eu já comecei pelo Pode? Raul. Claro, por favor. Aí eu queria falar sobre esse aqui, ó. Curso completo de tarô, do Ney Naif. Olha. Grande pesquisador, grande nome do tarô. Por que eu comecei por esse? Porque ele fala da história do tarô, né? Nesse livro tem exercícios, como se fosse na escola. Ele fala, ele primeiro relata e depois tem as perguntas para que a gente possa responder, né? É o curso completo de tarô do Ney Naif. E posteriormente a esse aqui, ele lançou a trilogia de tarô, que também é muito indicada. Eu não estou com ela aqui, né? Mas ela também é muito indicada na literatura do tarô. Para quem está começando, é bom começar, né, pelo Ney Naif, na minha opinião e de muitos. Claro que vai existir opiniões diferentes. Pode falar. Pode falar, querido. Pode falar, não. Eu só ia falar que a Luzia está falando que a Terra é Gaia, com certeza. Mas pode continuar. A questão do Frater Goya, eu acho que é um nome de magia dele, que ele é um mago. Então, Frater é muito usado na magia. Então, Frater Goya, acho que o Goya é o nome mágico dele, se eu não me engano. Que também o nome dele de batismo é Anderson Rosa. Então, assim, como a história do tarô começa com os tarôs bem antigos, e aí, posteriormente, vem o tarô de Marsella, vem o tarô de Waite da Pamela, né, da escola inglesa ali de tarô, e depois vem o Crowley, né, o conhecido Crowley, que o Raul Seixas adorava e fazia música para ele e tudo mais. Então, esse livro aqui do Frater Goya, ele vai envolvendo o tarô do Crowley, que é um tarô moderno. Então, eu estou com um prático aqui. E tem outro que fala sobre a simbologia do tarô, de Crowley. Né? Então, para quem tem interesse, é bom começar por esse aqui. Geralmente, quem começa pelo Crowley faz o caminho inverso, foi o que eu fiz. Agora eu estou voltando lá no início, para depois chegar no Crowley de novo. Mas agora te faço uma pergunta. É regulamentado, assim, quem joga, me corrija se eu estiver errado, né, a expressão, quem joga tarô, quem tem alguma é uma profissão regulamentada, não é? Como é que é essa história aí? Porque às vezes o pessoal, eu vou te falar assim antes de você responder, o que acontece, pelo menos na minha visão? As pessoas, elas confundem muito, às vezes até por falta de informação mesmo, ou de procurar a informação e o conhecimento, de que tarô, você joga, é coisa de, é que nem horóscopo, porque você está no jornal e tudo, aí você começa a confundir uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acha que é tudo igual, que jogar tarô é o mesmo que numerologia, que é o mesmo que isso, que aquilo.
que a gente pode falar um pouco mais do tarô e de repente dar uma orientação ou então um conhecimento melhor com relação ao tarô? Então, se eu não me engano, né, nesse livro aqui do Ney Naif, ele fala sobre isso, sobre essa questão de regularizar a questão da profissão. Então, já existe esse movimento. O tarólogo hoje, não só o tarólogo, como o cartomante também, é reconhecido como profissional. Legal, legal. Eu ainda não me filiei a nenhuma, né? Porque, assim, eu sou muito perfeccionista, então eu estou em processo de tudo para me regularizar depois. Mas existe já esse movimento, sim, né? Onde existe o tarólogo e o tarotista. O tarólogo é estudante. O tarotista é aquele que dá prática há muitos anos e tem isso como uma profissão e tal. Isso é uma definição básica. Também há uma controvérsia também, né? Mas existe esse registro como uma profissão. Explica melhor. Legal. O Ney Naif é autor desse livro, né? O meu primo Lepletier, que é uma grande referência também no mundo da cartomancia brasileira, e assim por diante. E outros grandes nomes, né? Que show, maravilha. Galera, é isso aí, ó. Estamos aqui, faltando uns 7 minutos para a gente finalizar o nosso programa Cruzeiro em Letras. Quero agradecer a todos que participaram, agradecer as Marlenes pelas perguntas. Acho que o Renan gostou também das perguntas, respondeu com muita propriedade. E eu acho interessante, bacana, trazer pessoas que realmente agrega valor. E um dos motivos de eu trazer o Renan foi também isso, e todos que eu trago aqui no programa Cruzeiro em Letras e também nos bastidores é para agregar valores e conhecimentos de pessoas aqui da nossa cidade, de Brasília, DF, em torno, e também do Brasil todo. Se eu tiver condições de trazer, eu sempre vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Agradeço realmente a todos num sábado maravilhoso, 11 horas da manhã, vocês estarem aí com a gente. Renan, suas palavras finais aí pra gente, né? E antes disso, te agradeço mesmo, de coração. Obrigado mais uma vez por tanta informação, tanta coisa boa. E quem se interessar, procure também o mestre, de repente, alguma dúvida que talvez você tenha aqui e ou não colocou, ou ficou assim, não se preocupe que com certeza ele, se não responder na hora, te responde depois, sem problema nenhum. Querido, com você, como é que suas considerações, por favor? Mauro, vou tentar encurtar um pouco, que já está no final, né? E queria dizer pode. Sobre a questão da profissão, né, que eu não soube assim, explicar mais clara, podem estar me procurando que eu tenho tudo isso anotado. Então, quem tiver interesse em saber sobre a questão de regularizar como profissão isso, pode estar me procurando que eu vou saber falar. E também outros temas aí da entrevista, né, do bate-papo, que talvez a pessoa queira saber mais, se aprofundar mais, eu estou disponível aí, só me procurar no Instagram aí, tá tudo certo. Agradecer também a Camila, minha esposa, que disse aí que ela corre o mundo para comprar os livros, é verdade. Ela, meu pai, mãe sempre me apoiaram nessa questão da compra de livros, né? E também estou aceitando livro de presente. Com certeza. Se tiver algum aqui, eu vou te mandar, com certeza. O seu está na minha estante, o seu lá, que o senhor escreveu, o seu poema sobre o Renan da Cunha, está lá embaixo, guardadinho lá. Eu adoro ganhar livro do próprio escritor, né? Que foi o caso que eu já ganhei livro do Raul, já ganhei livro do Pajé Álvaro Tucano, já ganhei livro seu, né? Esse do Fatergol também, né? Então, adoro isso. Que maravilha, show de bola. Galera, é isso aí, programa Cruzeiro em Letras, sábado que vem, estamos de volta às 11 horas da manhã, com mais um artista maravilhoso, com certeza, da nossa cidade, para mostrar o trabalho. A Academia Cruzeirense de Letras agradece a todos pela audiência. Obrigado, Camila, né? Programa maravilhoso, obrigado. Obrigado, Jurema. Mauro, você é 10, imagina.
10 é seu filho, que é maravilhoso aí, que aceitou o nosso convite mais uma vez para participar e para trazer tanto conhecimento legal e bacana e que eu acho importante ser divulgado, né? A gente tem que parar de, na boa, ficar só divulgando aquelas coisas que já estão ali, sabe? A gente tem que aprofundar e trazer novidades. Eu acho que isso é importante, é válido e é isso que eu acredito. Obrigado Ismar, parabenizo a ambos. Ismar também está parabenizando o Renan. Mestre Renan, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado a todos. Ótimo sábado, ótimo domingo, ótima semana para todos nós e com muita reza, muita oração, muitos pedidos para que esse nosso momento de pandemia, de corona, de Covid e tudo mais, termine para que possamos seguir o caminho com mais tranquilidade. Não vai ser leve, porque nenhum caminho é leve, não se iluda, mas que a gente consegue dar suavidade, a gente consegue. Isso com o nosso propósito de tentar, ou de melhor, tentar não, de fazer o bem sempre que puder. Muito obrigado, Renan. Abraço, querido. Obrigadão. Abraço, Mauro. Gratidão pelo convite, né? Estou sempre aí disponível, a hora que me chamar. Só tenho a agradecer e a todos aqueles que assistiram. E de improviso, eu vou finalizar aqui o nosso bate-papo com a carta do tarô, que é o Eremita. O Eremita Olha, é aquele que legal. É aquele que se recolhe. Então, como nós estamos falando em livros, né? Nessa pandemia, vamos nos recolher, quem puder, né? Claro que tem gente que tem que trabalhar, na medida do possível, se recolher ao máximo e aproveitar para aumentar o nosso autoconhecimento. Axé. Maravilha. Axé. Obrigado, senhores. Obrigado a todos. Um ótimo sábado.